começando o ES Informa, o seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. O concurso para magistrados abordará democracia, cidadania e direitos humanos. Comunidade jurídica em geral também pode se inscrever. Um tema importante e atual que proporcionará boas discussões. O primeiro concurso de artigos científicos realizado pela Escola Judicial de Sergipe, EJUSE, escolheu o tema Democracia, Cidadania e Direitos Humanos. O certame será comemorativo dos 25 anos da revista EJUSE e premiará em dinheiro os primeiros colocados nas 3 categorias propostas. Segundo a organização, o concurso de artigos surge para reforçar o compromisso da revista da EJUSE em promover a divulgação científica, incentivar o debate teórico pragmático e estimular a produção acadêmica de magistrados, servidores e comunidade jurídica em geral. Para tanto, os interessados podem se inscrever em uma das categorias: magistrado do TJSE, servidor do TJSE e público externo. Os 3 melhores trabalhos de cada categoria receberão menção honrosa e premiação em dinheiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da EJUSE. O Comitê Nacional Pop Rua Jude discutiu no CNJ em Brasília Plano de Ação 2025-2027. O Conselho Nacional de Justiça promoveu nos dias 9 e 10 de março a abertura dos trabalhos da rede Pop Rua Jude. O evento, que ocorreu sob a coordenação do Comitê Nacional Pop Rua Jude e Justiça Plural do CNJ, foi realizado em Brasília, aberto a magistrados e magistradas de todo o país, com possibilidade de acompanhamento presencial e virtual. Os trabalhos estavam organizados nos seguintes eixos: gestão político-institucional, gestão de dados e capacitação, novos protocolos de cidadania, mutirão, moradia acessível e adequada, empregabilidade e crianças e adolescentes e jovens em situação de rua. Nas palavras da juíza Clara Mota, secretária executiva do CNJ, cada um desses eixos reafirma o compromisso institucional de promover respostas integradas, humanas e eficientes às demandas da população em situação de rua. Nova lei de licitações não restringe alcance de suspensão do direito de licitar aplicada sob a lei antiga. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar, aplicada com base na antiga Lei de Licitações, Lei 8666 de 93, impede a empresa sancionada de fazer negócios com toda a administração pública, federal, estadual e municipal, enquanto perdurarem seus efeitos. A decisão levou à inabilitação da empresa vencedora de um pregão promovido pelo Estado de São Paulo e à declaração de nulidade do contrato firmado para prestação de serviços da esterilização hospitalar. Contudo, para evitar prejuízo à assistência à saúde, o colegiado autorizou a continuidade do contrato por até 6 meses após o trânsito em julgado. A relatora, a ministra Regina Helena Costa, destacou que a jurisprudência do STJ consolidou uma interpretação ampliativa de sanção prevista na Lei 8666. Segundo ela, a pena de suspensão interdita o sancionado de participar de procedimentos licitatórios com todos os entes federativos enquanto perdurarem seus efeitos. A ministra ressaltou que a abrangência da penalidade decorre da própria lei federal e que é inadequado seu temperamento ao alvedrio da administração pública, afastando assim a possibilidade de limitação de seus efeitos por ato administrativo. A ministra rejeitou a ampliação retroativa da nova Lei de Licitações, Lei 14.133 de 21, que restringe a sanção ao ente federativo que a impôs. Ela observou que o novo regime legal, embora mais favorável ao infrator quanto à abrangência do impedimento, ampliou o prazo máximo da penalidade. Assim, não seria possível combinar apenas os aspectos mais benéficos de cada lei, antiga e nova, para formar um regime híbrido, nem aplicar retroatividade sem previsão legal expressa no âmbito do direito administrativo sancionador, conforme estabelece a jurisprudência. Página de repetitivos inclui julgados sobre juros de mora e indenizações por perseguição na ditadura.
A Secretaria de Jurisprudência do STJ atualizou a base de dados de repetitivos e IACs anotados. Foram incluídas informações a respeito do julgamento dos recursos especiais 2031.813 e 2032.021, classificados no ramo do direito administrativo no assunto anistia política. Os acórdãos estabelecem o evento danoso como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de perseguição política sofrida durante a ditadura militar. A página de precedentes qualificados do STJ traz informações atualizadas relacionadas à tramitação, como afetação, desafetação e suspensão de processos, permitindo pesquisas sobre recursos repetitivos, controvérsias, incidentes de assunção de competência e suspensões em incidentes de resolução de demandas repetitivas por palavras-chave e vários outros critérios. Sexta turma afasta a prisão preventiva até conclusão de perícia sobre prints de WhatsApp usados como prova. A sexta turma do STJ decidiu que, havendo dúvida razoável sobre a integridade e a autenticidade das provas digitais, é necessária a realização de exame pericial para assegurar a confiabilidade do material e o exercício do contraditório. Por esse motivo, o colegiado substituiu a prisão preventiva de um acusado por medidas cautelares diversas até a conclusão da diligência técnica. Diante da incerteza sobre a adoção de salvaguardas técnicas no momento da apreensão, impõe-se a realização de perícia complementar para aferir a integridade do material e permitir o contraditório efetivo, ressaltou o relator ministro Carlos Pires Brandão. O ministro explicou que, quando se pretende juntar ao processo capturas de telas, relatórios de extração ou outros dados de um dispositivo eletrônico, a confiabilidade não decorre da autoridade de quem acessou o conteúdo, mas da possibilidade de controle técnico por terceiros, a fim de demonstrar a correspondência entre o dado coletado e o apresentado em juízo. 10ª Jornada de Direito Civil recebe propostas de enunciados até 5 de abril. Já está aberto e vai até 5 de abril o prazo para envio de propostas de enunciados à 10ª Jornada de Direito Civil, que será realizada pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, nos dias 15 e 16 de junho. A jornada, que vai acontecer nas dependências do CJF em Brasília, é um espaço qualificado de debate para aprofundamento de temas relevantes de direito civil brasileiro, com o objetivo de promover sua atualização diante das constantes inovações legislativas e da evolução da jurisprudência dos tribunais superiores. Nesse cenário, assume especial relevância a discussão acerca da reforma do Código Civil, iniciativa voltada à modernização do sistema normativo, ao aprimoramento da técnica legislativa e à adequação de institutos tradicionais às novas demandas sociais, econômicas e tecnológicas. Mais informações podem ser encontradas no site cjf.jus.br. STF valida a regra que permite centralização da cobrança de dívidas trabalhistas contra clubes. O STF validou a regra que autoriza os tribunais regionais do trabalho a instituir o regime centralizado de execução para a cobrança de dívidas trabalhistas de entidades esportivas profissionais. A decisão unânime foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6047, na sessão plenária virtual encerrada em 24 de fevereiro. A ação foi proposta pelo Partido Podemos contra a regra prevista no artigo 50 da Lei 13.155 de 2015. A legenda sustentava que a norma, ao conferir à Justiça do Trabalho a atribuição de disciplinar a matéria, teria invadido competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Alegava ainda que a reunião e o parcelamento das execuções trabalhistas previstas na sistemática estimulariam a inadimplência salarial e comprometeriam a duração razoável do processo. Ao afastar as alegações do partido, o relator, ministro Nunes Marques, afirmou que o dispositivo não usurpa a competência privativa da União, uma vez que não altera garantias das partes nem institui regime processual. Segundo o relator, a norma apenas permite a centralização das execuções a fim de racionalizar a atividade e potencializar a efetividade das decisões judiciais. Cuida-se, portanto,
de regra que autoriza a organização administrativa interna inserida no âmbito da autonomia dos tribunais, afirmou. Além disso, Nunes Marques observou que a Lei 14.193 de 2021, ao estabelecer parâmetros para o funcionamento do regime, manteve essa atribuição do Poder Judiciário. Lembrou ainda que a Lei 13.155 integra o Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, PROFUT, e que a autorização para a instauração do regime centralizado de execução está relacionada ao enfrentamento do elevado endividamento dos clubes e da garantia do pagamento de seus subsídios. Ainda, segundo Nunes Marques, a centralização das execuções é compatível com os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Trata-se, a seu ver, de uma técnica de racionalização capaz de promover tratamento isonômico entre credores, reduzir conflitos entre medidas constritivas concorrentes e dar maior previsibilidade ao cumprimento das obrigações, sem prejuízo da natureza prioritária dos créditos de natureza alimentar. O STF começa a votar a possibilidade de notificação do Ministério Público ao pagamento de custas processuais e periciais. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira, dia 5, o julgamento de uma ação que discute a possibilidade de o Ministério Público ser condenado a pagar custas processuais, despesas periciais e honorários advocatícios quando perder uma ação em que busca o ressarcimento do patrimônio público. A polêmica é objeto do recurso extraordinário com agravo 15.24.619, com repercussão geral. Tema 1382. A análise continuará na sessão da próxima quarta-feira, dia 11. Primeiro a votar na sessão, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, entende que esse tipo de comunicado é inconstitucional e fere a autonomia do Ministério Público. O ministro Cristiano Zanin divergiu parcialmente, pois considera que o pagamento de perícias é possível, desde que a instituição tenha orçamento com essa previsão. O ministro Alexandre de Moraes considera inconstitucional a exigência de pagamento de honorários, sucumbência, custas e perícias pelo Ministério Público. Ele observou que, nessa hipótese, os poderes legislativo e executivo, que deveriam ser fiscalizados pelo MP, poderiam inviabilizar sua atuação, reduzindo o orçamento destinado à instituição. A seu ver, essa possibilidade engessaria o MP, pois diminuiria o controle da administração pública e de ações que visam garantir os direitos e garantias fundamentais da sociedade. Ele citou como exemplo o caso da barragem de Mariana, de alta complexidade, em que, se fosse obrigado a arcar com as despesas processuais, o MP não teria como atuar. Ele sustenta que, quando houver a necessidade de arcar com encargos financeiros relacionados à prova pericial, a responsabilidade pela despesa deverá ficar a cargo do ente federativo, Estado ou União, a que estiver vinculado o Ministério Público. O ministro Cristiano Zanin divergiu parcialmente. Para ele, não é possível condenar o MP ao pagamento de custas processuais, de honorários advocatícios e de outras despesas em geral. Contudo, considera válido que o MP seja responsável por despesas periciais. Zanin argumentou que o Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de o Ministério Público adiantar valores ou despesas relacionadas à realização de perícia quando o órgão tiver orçamento específico para essa especificidade. Revista Suprema lança edital para dossiê sobre direito ao cuidado. O STF lançou o primeiro edital de 2026 da Suprema, Revista de Estudos Constitucionais, acompanhado a seleção de artigos para o dossiê temático Direito ao Cuidado, Políticas Públicas Adequadas e Fundamentos Constitucionais e Internacionais. As propostas podem ser enviadas até às 23h59 do dia 30/4, diretamente pelo site da revista. O dossiê deve integrar o segundo número do 6º volume do periódico editado pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão de Informações, SAI. Para a submissão, os trabalhos devem ser originais e inéditos e podem ser redigidos em português, inglês, espanhol, francês ou italiano. A avaliação será realizada pelo sistema duplo cego por pares.
Os artigos podem ter até 3 coautores. Como regra, exige-se titulação de doutor, admitindo-se especificações autores com título de mestre ou que estejam cursando mestrado ou doutorado, desde que haja ao menos um coautor com doutorado. De acordo com o edital, o tema do direito ao cuidado ganhou destaque no constitucionalismo contemporâneo e na importação do STF, especialmente a partir do diálogo com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Trata-se de um direito transversal que perpassa as questões relacionadas à infância, à maternidade, à parentalidade, ao envelhecimento, à deficiência, à saúde, à assistência social e à igualdade de gênero. A proposta é reunir textos que articulem o tema por meio de estudos teóricos, empíricos, quantitativos ou qualitativos, em perspectiva comparada. Primeiro Simpósio Internacional da Tríplice Fronteira, Brasil e Argentina, Direito em Movimento. Nos dias 26 e 27 de março, a ESA de Santa Catarina promove o primeiro Simpósio Internacional da Tríplice Fronteira Brasil-Argentina, Direito em Movimento, reunindo especialistas dos 2 países em Dionísio Cerqueira. A iniciativa conta com a parceria da OAB de Santa Catarina, OAB Paraná, da subseção da OAB da Trifronteira, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Gaston Dachary. A Unitri Faculdades e a UNOESC atuam como apoiadoras. O evento também conta com o patrocínio de empresas ligadas aos setores financeiro, comercial e logístico da região. O simpósio é direcionado a advogados, empresários, despachantes aduaneiros, importadores, exportadores e demais profissionais que atuam na dinâmica jurídica e econômica da região de fronteira entre Brasil e Argentina. A proposta é discutir temas práticos relacionados ao comércio exterior, à mobilidade de trabalhadores e a normas aplicáveis em contextos transfronteiriços. A programação terá início no dia 26 de março, às 19 horas, com palestras sobre sistema de justiça comparado. No dia 27, as atividades começam às 9 horas, com debate sobre crimes transfronteiriços. Ao longo do segundo dia, serão abordados temas como regularização de trabalhadores imigrantes no Brasil, tecnologia aplicada à advocacia, custos e penalidades aduaneiras e direito previdenciário administrativo com enfoque em recursos e acordos internacionais. As inscrições podem ser feitas no site da ESA. Estas são algumas das últimas notícias do direito de Santa Catarina e do Brasil. Se você quer se aprofundar nos temas que discutimos hoje, acompanhe os episódios do ESAcast disponíveis nas plataformas digitais da ESA. Toda semana, recebemos especialistas debatendo os assuntos que impactam a sua atuação profissional. Além disso, confira os cursos e eventos da Escola Superior da Advocacia no site esasc.oab-sc.org.br. Esse foi o ESA Informa, informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!